Só passar, só para eu não pisar nele. Gênesis, o capítulo 1. Eu sei que muitos dos irmãos, já conhecem bem esse texto. À medida em que você for encontrando, se puder, eu sei que você acabou de se sentar, mas se você pudesse colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Bom, antes de ler, eu quero que você faça um exercício, tá bom? Eu sei que esse exercício pode parecer um pouco difícil. O primeiro exercício é fingir que você nunca leu esse texto antes, tá bom? Porque como é um texto bem conhecido, é bem provável que eu vou começar a ler aqui e a sua mente vai ter um devaneio, você vai lá para a Disneylândia, né? Vai pensar em outra coisa, na borboleta, no passarinho cantando, nas nuvens no céu. Eu queria muito que você prestasse atenção e que você tentasse ler esse texto junto comigo. E o segundo exercício, preste bem atenção aqui, irmãos, e esse é importante também, é que você se imaginasse por um momento à beira de uma fogueira, ao redor de uma fogueira, e imaginasse que você está lá sentado ao redor dessa fogueira, junto com muitos outros israelitas que acabaram de sair do Egito. E aí você está junto com esses irmãos que acabaram de sair do Egito, ouvindo Moisés contar essa história à beira da fogueira. Você consegue imaginar essa cena? Uma grande fogueira, Moisés à beira da fogueira, de pé, Israel está sentado, eles acabaram de sair do Egito, eles estão indo em direção aonde? Quem lembra? Canaã, eles estão indo para Canaã, e eles vão ouvir Moisés contar essa história. Faz esse exercício aí, tá bom? Deixa sua mente criativa, a semelhança desse Deus vivo, sua mente imaginar essa cena, porque foi assim, foi nesse cenário que essas palavras surgiram pela primeira vez. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia, e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu, e foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies, deem fruto que contém a sua semente sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam frutos que continham a sua semente segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos, e todos os seres vivos que se movem, os quais
os quais as águas produziram, segundo suas espécies, e toda a ave com asas, segundo sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram a tarde e a manhã o 5º dia. E Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo suas espécies, gado e animais que rastejam, e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens e segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal que rasteja e se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves em que há fruto que dê semente, que vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, todas as aves do céu e todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra. Pedimos que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo nos ajude nessa manhã a compreender a verdade aqui anunciada, Senhor. Abençoa-nos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Nosso coração esteja sensível àquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos assim com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Vamos meditar a partir desse texto. Você já entendeu bem o cenário. O cenário é Israel. Israel saindo do Egito, indo em direção a Canaã. Seu líder Moisés vai ensiná-los sobre Deus. Ele começa falando sobre a criação. Então imagine essa cena novamente. Você sentado à fogueira, ouvindo Moisés explicar. Ele está contando uma história. E como é que essa história começa? Como é que ela começa? Vamos observar aí no versículo, no verso 1 e verso 2, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E como é que essa história termina? Como é que ela termina? Vamos aí no capítulo 2, vamos observar como é que essa história termina. Versos de 1 a 3 diz assim, aliás, versos 31, primeiro. E Deus viu tudo quanto fizera e era o quê? Muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o 6º dia. Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. Todos os seus elementos. No 7º dia, Deus havia completado a obra que fizera nesse dia. Ele descansou de toda a sua obra e abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. Então, como é que essa história começa? Caos, trevas, sem forma, vazio. Como é que essa história termina? Um jardim com todos os seus elementos, com todas as riquezas do jardim, com todas as belezas, com todos os sons, com todas as cores, com todas as texturas, com todos os sabores. Começa num caos, termina num jardim, num verdadeiro
paraíso. Mas como é que a gente sai do caos para o paraíso? O que é que nos conduz desse caos inicial, das trevas, do vazio, do escuro, para o paraíso do jardim? Bom, vamos responder a primeira pergunta. Como é que começa? Bom, começa com Deus. Porque o texto fala, no princípio, quem estava lá? Deus. Tudo começa com Deus. É por isso que o autor do texto vai repetir cerca de 35 vezes a palavra Deus. Deus. Deus, porque tudo começa com Deus. Antes de todas as coisas existirem, quem estava lá? Deus, de maneira independente, sem a necessidade de nada que viesse antes dele para que ele existisse. E a partir dele todas as coisas foram criadas. E parte dele a decisão de se manifestar, de se deixar conhecer, porque ele poderia simplesmente não ter criado nada, você concorda comigo? Mas quando ele cria, é porque Deus tomou a decisão de se fazer conhecido, de se deixar conhecer, de se manifestar ao mundo. Então, no princípio está Deus. E Deus, então, com a sua palavra, começa a obra criadora. E diz o verso 2 que no início da criação só havia o quê? Trevas, escuridão, caos. Verso 2 vai falar que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Que lugar é esse? Qual é o cenário? Pense na história que eu disse, pense em Moisés contando essa história, tentando fazer com que os israelitas conseguissem ver o que ele está falando. Agora, tente imaginar sem forma, vazia e tudo escuro. Certamente é um lugar que nós não gostaríamos de morar, de existir. Aonde os israelitas estavam antes desse momento? Quem lembra? No Egito. E eles eram o que no Egito? Escravos. Um lugar de trevas, de escuridão. Para onde eles estão indo? Na promessa que eles vão chegar onde? Em Canaã. Em Canaã é um lugar de quê? De prazeres. É um lugar que a terra emana o quê? Leite e mel, aonde há fartura, abundância. Das trevas para a luz. De escassez para fartura. Do nada para a maravilha de Deus que foi criada para nós desfrutarmos. É isso que o autor está mostrando para os israelitas, para o destinatário original, para as pessoas que estão recebendo essa mensagem pela primeira vez. Então ele começa a dizer, olha, tudo parte de Deus, havia o caos, mas Deus então toma a decisão de se manifestar na sua obra criadora, trazendo ordem ao caos. Trazendo ordem ao caos. Como é que essa história vai terminar? Num paraíso. Depois de tudo criado, está lá um jardim perfeito para o homem e para a mulher. Tem tudo lá. Tem tudo. Tudo para a sua satisfação. Tudo para o seu prazer, para o seu deleite. E é por isso que o verso 2 do capítulo 2, acompanha aí na sua Bíblia, vai dizer, no 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera, e nesse dia ele descansou. Mas Deus se cansa? Então o descanso aqui não é um descanso de alguém que está cansado, é o descanso do deleite, do desfrute. O autor está querendo dizer que Deus, então, ele aproveitou aquele momento de contemplação, de satisfação, de prazer com tudo aquilo que ele tinha acabado de criar no final desse dia. Veja que o 7º dia é diferente de todos os outros, porque todos os outros falam assim, e foi à tarde e amanhã. O primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, mas o 7 não tem fim. O 7º dia não tem a expressão e foi à tarde e amanhã, porque foi um dia que foi criado para não terminar, para que não acabasse, para que o homem então agora e a mulher que estavam lá criados no jardim pudessem aproveitar e desfrutar do paraíso que Deus havia criado. Por isso o 7º dia não tem fim. A queda e o pecado é uma interrupção no 7º dia. Mas a gente vai falar disso logo mais à noite. Então já quero convidar você para participar do culto à noite, às 19 horas. Mas aqui eu quero que você perceba isso, que o final dessa história é imaginar tudo aquilo já pronto. E então o homem agora pode desfrutar. Agora pense comigo, meu irmão. Imagina você lá, aonde?
naquela roda, lá na fogueira, certo? Ouvindo de Moisés contar essa história para os israelitas, certo? E imagina a cabeça de alguém que foi escravo a vida inteira. Alguém que viveu uma vida de escassez a vida inteira. Alguém que não conhece o descanso porque foi forçado a trabalhar a vida inteira. Imagine essa pessoa, imagine você nessas condições, ouvindo isso e dizendo assim, mas Deus quando criou não fez assim. Deus quando criou, criou com fartura. Deus quando criou, criou para o desfrute. Deus quando criou, criou para o aproveitamento, uma variedade de cheiros, de texturas, de sabores, de cores. Deus quando criou não fez trevas, fez luz no meio das trevas. Então Deus quando criou, criou para o descanso, para o aproveitamento. Mas esses homens que estão ouvindo isso foram escravos a vida inteira. E eles estão caminhando no deserto na promessa de que haverá uma terra de descanso. Canaã representa uma terra de descanso do trabalho forçado da vida de escravidão. Agora sim a gente pode entrar um pouco mais no texto para entender como isso acontece. Como é que esse cenário muda, pastor? Do caos para a ordem. Das trevas para a luz, do sem forma e vazia para um lugar de paraíso, para um jardim. Tem uma coisa que perpassa em todo esse texto, que é um caminho para a gente chegar lá. Que coisa é essa? O que está acontecendo nesse texto que faz a terra sair do sem forma e vazia para se tornar um jardim, um paraíso? O que está acontecendo? Não. O que está acontecendo? Deus está falando. Deus está falando. Guarde isso. Deus está falando. A sua palavra. A sua palavra é o fio condutor de todo esse processo do caos ao paraíso. Das trevas à luz. Do sem forma e vazia ao lugar de descanso. É a palavra de Deus o caminho seguro que conduz a quê? Ao paraíso, ao Éden. É a palavra de Deus. Igreja, preste bem atenção nisso, que isso é importante para a sua vida. Volto a dizer a você, volto a provocar você. Imagine para você o israelita que foi escravo a vida inteira, ouvindo que tem um lugar de descanso prometido, uma Canaã, um lugar de deleite, de desfrute, para que ele possa morar. E agora ele está ouvindo uma história cujo fio condutor é o quê? A palavra de Deus. O que é que Moisés está querendo que esse israelita entenda? É a palavra de Deus o que nos guia nesse caminho. O que nos leva desse ponto A para o ponto B. É a palavra de Deus que faz com que essa vida que nós esperamos seja uma realidade. É a palavra. Então, o tempo inteiro a ênfase está em quê? Em Deus e no que Deus diz. Por isso que o texto fala, e Deus disse, faça. E Deus disse, e ouve. E Deus diz, e tornou a existir. O tempo inteiro no texto a ênfase é naquilo que Deus fala. Em como as palavras de Deus moldam a criação. Em como as palavras de Deus dão forma à criação. Em como as palavras de Deus trouxeram ao mundo a existência o que não existia. Como as palavras de Deus. Vamos pensar sobre essas palavras. Primeiro, essas palavras são poderosas, porque essas palavras geram um efeito extraordinário. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Você já reparou isso no texto? Deus simplesmente diz, haja luz. E o que acontece? Aonde não tinha nada, imagina isso. E Deus disse, haja firmamento, e houve. Verso 6, verso 9, Deus disse, ajuntem-se as águas e apareçam os continentes. No verso 11, Deus disse, produza a terra vegetais, plantas e árvores frutíferas. No verso 14, Deus fala, e haja luminares, sol, luas e estrelas. No verso 20, Deus diz, produzam as águas cardumes, voem as aves sobre toda a terra. No verso 24, ele diz, produza a terra seres viventes e animais. E assim se fez, e assim foi. Porque quando Deus fala, coisas extraordinárias acontecem. Guarde isso. Quando Deus fala,
coisas extraordinárias acontecem. O que mais nós podemos dizer a respeito da palavra de Deus nesse texto, à luz desse texto, é que quando Deus fala, coisas são criadas, há uma força criativa nas palavras de Deus. Então Deus diz, haja firmamento, terra, água, animais, peixes, aves, e por fim, o homem, uma infinidade de belezas, como eu já disse aqui, uma infinidade de cores através da palavra de Deus, uma infinidade de texturas, de sons. Olha o canto dos pássaros. Olha o barulho das árvores, olha o som dos rios, uma infinidade de sons, uma infinidade de cheiros, uma infinidade de coisas criadas por Deus através da sua palavra, porque as palavras de Deus são criadoras. Elas trazem à existência o que não existe. Além de poderosas e criadoras, o que mais podemos dizer a respeito da palavra de Deus à luz desse texto? Que as palavras de Deus são vida, elas trazem vida, elas produzem vida. Veja que no início ele cria a luz, no verso 1, no verso 4, ele preenche essa luz com sol, luas e estrelas. No verso 2, ele cria os céus e o firmamento, a separação das águas. No dia 2, no dia 5, ele preenche esse céu e firmamento com peixes e aves. No dia 3, ele cria os mares, a terra, as plantas, as árvores. E no dia 6, ele preenche essa terra, essas plantas, essas árvores, com seres vivos, com animais e com o homem. Então a palavra de Deus está criando as formas e preenchendo elas. Então ele cria os céus e preenche os céus, ele cria a terra, preenche a terra, ele cria as águas e preenche as águas, ele cria o continente, preenche isso com o homem. Porque as palavras de Deus produzem vida. Porque as palavras de Deus trazem ordem. Porque as palavras de Deus geram preenchimento no vazio. E por fim, nós podemos dizer que as palavras de Deus, elas são boas. Porque Deus mesmo declara a respeito de toda a sua criação, ao final de cada dia, que tudo era bom. Bom, bom, bom. E no final ele diz, era muito bom. Porque as palavras de Deus são palavras boas. São palavras boas. Agora, diante dessa verdade, o que é que o texto espera de nós? Se nós admitimos que as palavras de Deus produzem efeito extraordinário, elas são poderosas, se nós admitimos que as palavras de Deus, elas produzem vida, elas são criadoras, se nós admitimos que as palavras de Deus trazem preenchimento ao vazio, se nós admitimos que as palavras de Deus geram vida e são boas, o que o texto espera de mim e de você? O que ele espera que eu e você façamos com essa verdade sobre a palavra? Lembra do cenário. Lembra lá de Moisés, contando a luz da fogueira. Diante do céu de estrelas, no meio de Israel, contando essa história. O que eles esperam? O que ele espera que Israel faça então diante dessa palavra? Bom, ele espera que os seus ouvintes, e isso vale para mim e para você, possam assumir diante dessa palavra um compromisso. Um compromisso. De quê? De obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Lembra o que eu disse? O fio condutor que leva do caos ao paraíso é o quê? A palavra. O fio condutor que leva Israel do Egito para Canaã é o quê? A palavra. Agora, a chegada em Canaã depende do quê? Da obediência à palavra. O que ele está mostrando para nós? Vale a pena obedecer a palavra. Vale a pena nos agarrar à palavra. Vale a pena assumirmos um compromisso inegociável de obedecer a palavra. A palavra de Deus, com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um caminho seguro para o paraíso. A palavra de Deus é que conduziu Abel, por exemplo, a oferecer o que tinha de melhor a Deus e a ser aceito por Deus. Foi a palavra de Deus que conduziu Enoque a ponto de dizer no meio de uma geração perversa, esse homem andou com Deus. Foi a obediência e a fé a essa palavra que fez com que Noé construísse uma arca para uma chuva que nunca tinha vindo. Ele obedeceu irrestritamente à palavra de Deus e por isso foi salvo e salvou sua família. Foi a obediência à palavra que fez com que Abraão saísse da sua terra e da sua parentela para uma terra que ele nem conhecia, na promessa de que dele sairia o quê? Uma grande nação, mas o homem nem tinha filho, pastor.
Bom, ele fez isso porque ele estava obedecendo irrestritamente, porque ele tinha um compromisso inegociável com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Não é à toa que o diabo, desde sempre, desde o Éden, nos tenta fazer duvidar, desacreditar, desviar, desobedecer das palavras de Deus. Porque o inimigo também sabe que a palavra é esse fio condutor que pode nos levar do caos para o paraíso. A palavra de Deus é o único caminho seguro para o paraíso. Bom, entendido isso, Israel também entendeu. Mas a pergunta que fica é, como isso se aplica para nós? Primeira Igreja Batista de Congonhas. O que eu e você devemos fazer diante dessa verdade contida no texto? Qual é a atitude que eu e você devemos tomar? Eu acredito que a essa altura você já consegue responder uma coisa. Devemos ter um compromisso de obedecer o quê? A palavra de Deus. Eu acho que isso já está claro. Mas tem mais uma coisa que eu quero que você pense. Porque, ouça bem, aqueles ouvintes originais pegaram aquela palavra e entenderam que era obedecendo essa palavra que eles chegavam do Egito para Canaã. Não é isso? Agora, quais são as palavras que nós, igreja do Senhor, temos, que podem nos conduzir do Egito, do pecado, do caos, da vida na escuridão, das trevas do pecado, para o paraíso celestial? Quem contém as palavras que pode nos levar, como esse fio condutor, do caos da nossa vida, das trevas do pecado, para uma vida de desfrute na eternidade, no paraíso com o Senhor? Quem tem as palavras? Jesus. Jesus tem as palavras. Jesus tem as palavras poderosas que geram efeito extraordinário nas nossas vidas. Jesus tem as palavras criadoras. Jesus tem as palavras que trazem ordem à desordem da nossa vida. Jesus tem as palavras que geram preenchimento do vazio existencial no coração humano. Jesus tem as palavras que produzem vida quando só há morte. Jesus tem as palavras que são boas para nos conduzir a um caminho de desfrute, a um caminho de descanso, o verdadeiro descanso, como diz o autor de Hebreus, que ainda nos está reservado em Cristo Jesus no paraíso. Jesus tem as palavras. Ele tem as palavras. Você mesmo disse, ele tem as palavras. E o que é que Deus então espera que eu e você façamos diante dessas palavras? Obedeçamos. Que eu e você obedeçamos a palavra de Deus. Que eu e você nos apeguemos a essa palavra, como Moisés diz aos israelitas: se apeguem a essas palavras, porque essas palavras são a tua vida. Então guardem e obedeçam essas palavras. Eis que os ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. O quê? Apegados a essa palavra, fiéis a essa palavra, assumindo um compromisso inegociável de obedecer a essa palavra. E aí, então, certamente essas palavras serão para nós um caminho seguro até o paraíso, até o lugar do nosso verdadeiro descanso, até o momento do desfrute, do deleite eterno, do dia que não vai terminar. Que Deus nos abençoe, abençoe sua vida, que no nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus nos faça cada dia mais apegados a essa palavra e comprometidos, obedientes a essa palavra no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero convidar aqui a família do Luiz